Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então agora, meus irmãos, vamos sentarmos à mesa, que é a palavra, não é? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 em diante. E o tema da mensagem é a continuação daquela série que eu vinha pregando sobre mordomos de Deus. E hoje vamos falar sobre a mordomia do tempo, que é muito importante para todos nós. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 em diante. E diz assim o Senhor Deus, através do sábio Salomão: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar. Há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo fale profundamente à igreja nesta manhã. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, nós agora desfrutamos do privilégio que poucas pessoas nesse mundo têm desfrutado, que é sentar-se à tua mesa e poder provar e poder se alimentar do maná celestial, que é a tua palavra. A tua palavra é o alimento do nosso espírito. A tua palavra, quando pregada com verdade, sem mistura, sem misticismo, sem paganismo, sem tradições mentirosas, sem doutrinas de homens, ela é o alimento saudável. É ela que nos fortalece, é ela que nos prepara para enfrentar as grandes lutas da vida e sairmos vitoriosos. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é ela que ilumina para que nós não venhamos a tropeçar em nenhuma pedra, para que não venhamos a cair em nenhum barranco, para que não venhamos a sofrer danos ao longo da nossa caminhada. Tudo é a tua palavra e nós somos privilegiados, meu Senhor, porque quem tem o privilégio de ouvir o que nós temos ouvido aqui? Quantos no mundo têm tido o privilégio de ouvir aquilo que o teu Espírito tem falado desse altar? Poucos, muito poucos. E nós estamos agora prontos, Senhor. Queremos nos servir da tua palavra. Estamos ansiosos para ouvir a tua voz. Queremos aprender de ti. Queremos ser ensinados pelo Espírito da verdade, pelo Espírito de Jesus Cristo. Então fala-nos nessa manhã, fala a este homem, a esta mulher, a esta moça, a este rapaz, a este senhor, a esta senhora. Fala a esta pessoa que com mãos de misericórdia o Senhor conduziu até aqui. E que tudo
que o Senhor proclamar nessa manhã, através do teu servo, através do teu pastor, através do anjo desse ministério, que seja para a tua honra, Jesus, que seja para a tua glória, Deus bendito, e que seja para o crescimento espiritual da tua amada igreja. Eu te peço em nome de Jesus, usa-me, Senhor, capacita-me, inspira-me, para que eu possa proclamar a tua palavra da maneira que ela tem que ser proclamada, com verdade. Porque a minha suficiência, ela vem de ti, ela vem do Senhor, o Deus Santo, justo e misericordioso. Nós te pedimos, em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, conta-se uma história muito curiosa, muito interessante, que havia um pesquisador inglês que estava fazendo uma viagem, de estudos, e ele foi lá para o Oriente, e ele começou a fazer uma viagem atravessando o deserto do Saara. E diz que em determinado momento ele chegou num oásis. O oásis é um lugar do deserto onde tem água, onde existe vegetação, É um lugar muito precioso. E lá naquele oásis ele viu lá uma caravana de mercadores. E o chefe da caravana de mercadores estava sentado embaixo de uma palmeira, debaixo da sombra da palmeira, mas estava lá muito triste, muito pensativo, um semblante assim de extrema preocupação, de tristeza. E um chefe de uma caravana de mercadores é sempre um homem muito rico, é sempre um homem que possui muitos bens, possui muitos animais, muitos camelos, muita joia, muito ouro, muitas pedras preciosas. Ele tem muitos empregados que trabalham para ele, tem muita segurança, porque ele viaja levando muita riqueza. E o homem estava lá. E aquele viajante inglês, vendo o homem sentado embaixo da palmeira, e vendo o seu semblante de tristeza, e vendo o seu semblante de preocupação, era um homem muito piedoso. E ele se aproximou daquele mercador árabe e perguntou assim: meu senhor, será que eu poderia ajudá-lo em alguma coisa? Eu vejo que o senhor está muito preocupado, eu vejo que há no seu semblante, sabe, um misto de tristeza, de preocupação. E o árabe levantou os olhos, olhou para ele e disse: é verdade, você tem razão. Realmente eu estou triste, muito triste, porque eu acabo de perder a mais preciosa joia que eu possuía. Disse: puxa vida, mas o senhor é um homem extremamente rico. Eu estou vendo aí a sua caravana de camelos. Eu sei que o senhor carrega aí muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas. Então, não seria difícil para o senhor substituir essa joia que o senhor perdeu. Não seria nada difícil o senhor colocar outra igual no lugar dela. O senhor tem dinheiro, o senhor tem poder, o senhor tem riqueza. E aquele mercador árabe disse: não, meu amigo, é absolutamente impossível eu substituir a joia que eu perdi por outra joia. Não tem a mínima condição. Nada pode substituir a joia que eu perdi. Ele disse: olha, ninguém nesse mundo poderia fazer outra joia igual. Essa joia que eu perdi, olha, ela foi feita lá na ourivesaria do tempo. Ela foi feita de uma forma muito especial. Essa joia que eu perdi, ela foi encravada num pedaço da pedra da vida. Ele disse: meu amigo, essa joia, ela foi feita de uma forma muito especial. Essa joia, ela foi adornada com 24 brilhantes. 24 pedras de brilhante grandes, imensas. E ao redor dessas 24, havia lá também outros 60 brilhantes, só que de um tamanho menor. Então, uma joia tremenda. Ele disse: então eu creio que já deu para você perceber que eu tenho absoluta razão quando eu digo que ninguém nesse mundo pode fazer outra joia igual. Mas o viajante inglês não se deu por convencido, não se deu por satisfeito. E disse: mas peraí, lá, quer dizer que o senhor está me dizendo que o senhor não acredita que com toda a sua fortuna,
com todo esse dinheiro que o senhor possui, com todo esse ouro que lhe pertence, com todas essas joias preciosas que o senhor carrega, o senhor não pode adquirir outra igual, o senhor não pode mandar fazer outra joia igual. E o árabe disse: meu amigo, não, é impossível. Porque esta joia que eu perdi, ela era um dia. E um dia que se perde, não se encontra jamais. Não pode se fazer outro dia igual. Então eu comecei o sermão dessa manhã contando essa historinha aqui para chamar a atenção de cada um de nós eleitos de Deus para a importância vital, primordial que o tempo tem em nossas vidas. Porque veja bem, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, se você que é de Deus, se você que é um eleito do Senhor, se você que já recebeu vida de Deus, se você que já tem o Espírito Santo, gastar o teu tempo com coisas fúteis, se você gastar o teu tempo com coisas supérfluas, olha, isso é uma perda irreparável. Não tem mais como você reparar essa perda. Porque veja, todos os dias nós recebemos de Deus uma joia muito rara, uma joia muito preciosa, uma joia única que Deus nos dá a cada dia, que é a provisão de mais um dia para nossas vidas, de mais um dia para a nossa existência. Você recebe de Deus 24 horas, ou então 1440 minutos, ou então você está recebendo de Deus 86.400 segundos. Todos os dias Deus coloca nas nossas mãos essa provisão de tempo. Todos os dias. Então, Deus nos dá o tempo e Ele nos coloca como mordomos do tempo que Ele, Deus, está nos outorgando. O tempo é de Deus. Ele nos dá, mas nós temos que ter consciência que nós somos mordomos desse tempo que Deus nos outorga. E como mordomos do tempo de Deus, nós devemos gastar o nosso tempo, nós devemos gastar os nossos dias com muita sabedoria, com muita prudência. Você deve estabelecer prioridades, você tem que planejar as suas atividades diárias, de modo que você possa ter tempo para o teu trabalho, você possa ter tempo para a tua família, você possa ter tempo para o teu lazer, que é muito importante, você possa ter tempo para estar na igreja, mas sempre lembrando que dentro desse planejamento nós devemos dar prioridade absoluta às coisas espirituais, prioridade absoluta às coisas de Deus. Você lembra que Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar, ganhar muito dinheiro para garantir o futuro. Não foi isso que Jesus falou? Não. Mas parece que é isso que muita gente pensa que ele falou, né? Não, ele disse: buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Agora veja, para o cristão administrar bem esse tempo, em primeiro lugar, ele tem que ter absoluta consciência de que o tempo não é dele, o tempo é de Deus. E mais do que isso, todos nós devemos ter consciência que um dia todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo e vamos prestar conta a Deus de como foi que nós administramos o tempo que Ele nos concedeu. Como foi que você administrou cada um dos dias que Deus outorgou para você? Você vai ter que prestar conta a Deus. Então veja, para nós eleitos de Deus, administrar o tempo, meu irmão, significa administrar o tempo de Deus. Diga para o irmão: administrar o tempo de Deus. Diga: administrar o tempo de Deus, meu irmão. Por exemplo, abra a tua Bíblia no Salmo 31. Deixa-me mostrar aqui algo importante. Salmo 31, versículo 15. O salmista Davi disse assim: nas tuas mãos estão os meus dias. Olha, nas mãos de quem estão os nossos dias? Nas mãos de Deus. É Deus que nos concede, irmão. Esse dia de hoje foi Deus que te concedeu. Foi Deus que te outorgou. Olha, você já recebeu hoje essa joia preciosa.
Você já recebeu hoje aí, olha, 24 horas para você usar. Você já recebeu hoje 14.400 minutos. Você já recebeu hoje a tua provisão de tempo para hoje. E Deus quer que você administre isso de uma maneira sábia, com muita prudência. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Atos 17, versículo 26, o apóstolo São Paulo, pregando no Areópago e Atenas, ele diz, pois nele vivemos, versículo 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, tudo determinado por Deus. Então eu quero que você veja que o tempo é uma dádiva de Deus para nós, é uma dádiva, e por isso nós temos obrigação, nós temos o dever de utilizar o tempo que Deus nos concede com muita sabedoria. Amém? Eu quero voltar no Salmo 90. Salmo 90, versículo 12. Agora, o salmista diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O que significa isso? Ensina-nos a contar os nossos dias. Significa, meus irmãos amados, planejar todas as nossas atividades possíveis, todas elas, dentro do tempo que Deus nos deu, dentro do tempo que nós temos disponível. Olha, é isso que faz de você uma pessoa sábia, quando ele diz aqui, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a planejar os nossos dias, ensina-nos a planejar o tempo que o Senhor nos concedeu. Aí você diz assim, pastor Carlos Magno, mas sabe o que é, pastor? Às vezes, pastor, eu não consigo fazer tudo que eu desejaria fazer nesse tempo que eu disponho, nesse tempo que Deus está me concedendo. Pastor, às vezes o dia é muito curto, às vezes o tempo é muito pouco, eu precisaria de muito mais tempo para fazer tudo aquilo que eu necessito fazer num dia. Não. O problema não é que o tempo seja muito pouco. O problema, meu irmão amado e minha irmã em Cristo, é o uso que você está fazendo do teu tempo. Esse é que é o problema. Você é que está sufocando o teu tempo, o tempo que Deus está te dando, com muitas atividades, com mais atividades do que aquele tempo comporta. Esse é que é o problema aqui. E vou dizer para você, olha, nada, absolutamente nada, é pior para o mau uso desse tempo de Deus do que a falta de planejamento. Nada é pior na vida do cristão. A maioria das pessoas acha assim, porque o tempo é pouco. Já ouviu pessoas falando sempre isso? É o que você mais ouve hoje, né? Meu irmão, o tempo é muito pouco, o tempo é muito pouco. O tempo passa voando, o tempo passa correndo. Olha, nós ouvimos isso aí toda hora e todo instante. Eu não tenho tempo. Como o tempo voa, o tempo passa voando. Quer dizer, quando você vê uma pessoa falar isso, quando você vê uma pessoa usar essas expressões, é porque são pessoas que não têm planejado as suas atividades diárias. Então, eu quero dizer para você, olha, planeja as tuas atividades diárias. Seja uma pessoa metódica. Isso é muito importante. Porque uma pessoa que tem métodos, uma pessoa que tem planejamento na vida, ela produz, no mesmo período de tempo, o dobro de uma pessoa que não tem planejamento. Você sabia disso? Ela produz o dobro, no mesmo período de tempo, do que aquela outra que não planejou nada, que não tem planejamento na vida. Olha, uma pessoa, por exemplo, que já sabe o que é que vai fazer, aquela pessoa que planeja com antecedência cada dia, quando ela inicia qualquer tipo de trabalho que ela esteja desenvolvendo, olha, já tem a metade do trabalho feito. Só de ter um planejamento, ela já tem a metade do trabalho garantido, porque ela se planejou. Outra coisa, seja uma pessoa pontual. A pontualidade, ela faz parte dessa mordomia do tempo que eu estou falando aqui. Uma pessoa que não é pontual, sabe,
ela rouba dos outros algo muito precioso que ela não tem condições de devolver para os outros, que é o tempo. Por exemplo, se eu marcar com você uma reunião, eu disser, irmão, vamos fazer uma reunião aqui, muito importante, segunda-feira às 3h. Eu queria que vocês viessem, aí todos vocês vêm. Aí você se planeja, bom, eu vou estar lá 3h. Aí eu chego aqui na igreja, 4h. Eu roubei 1h tua. E eu não tenho como devolver essa 1h. Eu roubei o teu tempo. Você estava planejado de estar aqui 3h. Era para eu começar às 3. Se eu começo às 4, eu já roubei 1h do teu tempo. Como é que eu vou devolver essa 1h? Como é que eu vou ter condições de repor esse tempo que você perdeu, que você desperdiçou? Você está compreendendo a importância disso? A pontualidade. Então, por favor, entenda isso que Deus está falando conosco hoje. Isso é muito importante para nossas vidas. Isso é muito importante para a tua família. Isso é muito importante para que você possa ser uma pessoa bem-sucedida. Então veja, Deus, na sua bondade, Ele nos dá o tempo. Dá. Todo dia, Deus dá uma provisão de tempo para a gente. 24 horas. E Ele permite que você use o tempo para ganhar o teu sustento. Deus permite que desse tempo que Ele te outorga, você utilize para o teu descanso. Há um momento do tempo que você usa para o descanso. Ele permite que você use uma parte do tempo para o teu lazer. Enfim, para todas as atividades da vida. Deus permite. Agora o problema é que nós estamos tão acostumados a usar o tempo. Nós estamos tão acostumados a fazer uso do tempo que a gente se esquece de que o tempo é sagrado. A gente se esquece que o tempo não é nosso. A gente se esquece, irmão, que o tempo é de Deus. Que nós também somos apenas mordomo desse tempo de Deus. Que o tempo é de Deus. Deus apenas nos outorga e Ele espera que nós venhamos a administrar o tempo da melhor maneira possível. Amém? Agora veja que essa mordomia do tempo é exatamente igual à mordomia das ofertas e à mordomia dos dízimos. É a mesma coisa, só muda as medidas, irmão. É a mesma coisa. Por exemplo, nós já vimos aqui na igreja, quando eu falei sobre a mordomia do dinheiro, você lembra que eu disse aqui que de tudo que Deus nos faz chegar às mãos, Deus determinou, isso é um mandamento divino, que nós devemos devolver para Ele 10% de tudo que Ele nos outorga, que são os nossos dízimos. Depois do que fica, Ele diz que nós devemos ser generosos nas nossas ofertas, para que haja mantimento na igreja, para que a obra dele se mantenha, e o que sobra, a gente usa em proveito próprio. Né? Nós já estudamos isso aqui. Só que, na mordomia do tempo, Deus também estabeleceu algo muito semelhante ao dízimo da nossa vida. Muito semelhante mesmo. Quer dizer, nessa mordomia do tempo, Deus estabeleceu algo que é muito semelhante ao dízimo da mordomia financeira. Muito semelhante. Eu vou explicar para você como é que é isso aqui. Por exemplo, Deus determinou que de cada 6 dias que Ele nos dá, nós devemos dedicar um dia para Ele. Ele nos deu 6. Ele disse, olha, o 7º que eu der, esse você vai dedicar inteirinho para mim. Olha como é semelhante ao dízimo. Você está compreendendo isso aqui? Que é o dia do Senhor, que nós temos falado tanto aqui na igreja. Só que essa guarda do dia do Senhor não é uma coisa facultativa. Não é uma coisa para a pessoa guardar se quiser, se não quiser não guarda. Não, absolutamente não. O cristão que não guarda o dia do Senhor, ele está metendo a mão em algo que não pertence a ele. É a mesma coisa a pessoa que não dá o dízimo, que usa o dízimo em proveito próprio, que utiliza o dízimo do Senhor. É o mesmo erro, é o mesmo pecado. Infelizmente hoje, o povo de Deus, quase que na sua totalidade, não tem tido muito consciência no que diz respeito a essa mordomia do dia do Senhor. Não tem tido essa consciência. Você veja, em Israel, a profanação do dia do Senhor
olha, sempre trazia sérias consequências para o povo judeu. Quando eles profanavam o dia do Senhor, eles sempre recebiam de Deus uma disciplina violenta. Está aqui na Bíblia. Então nós precisamos levar muito a sério isso. Eu vejo, inclusive, na nossa igreja, que é uma igreja em graça, que é uma igreja onde eu jamais deixei de anunciar todo o desígnio de Deus, onde vocês têm um conhecimento profundo da palavra, e eu percebo que há muita gente do nosso ministério que não leva a sério isso aqui que eu estou mostrando. Irmãos, nós precisamos levar a sério esse assunto. Abra, por favor, a Bíblia, lá no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, capítulo 16, versículo 22 e 23. O povo estava no meio do deserto, caminhando em direção a Canaã, né? E aí acabou a provisão de comida. Mas Deus disse, não tem problema, Moisés, eu vou mandar todos os dias a provisão de alimento. E Deus mandava o maná. Eles colhiam o maná dos céus, o pão dos céus. Mas olha o que aconteceu aqui. No primeiro dia Deus mandou, no segundo dia Deus mandou, no terceiro dia Deus mandou, no quarto dia Deus mandou, no quinto dia Deus mandou, no sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E Moisés respondeu, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para amanhã seguinte. Olha como Deus leva a sério essa coisa de guardar o dia do Senhor. O povo estava no deserto, a provisão de comida acabou. Deus Todo-Poderoso, todos os dias, enviava o maná celestial para alimentar o povo. Está aqui. O que aconteceu no sexto dia? Deus mandou o maná em dobro. Deus mandou uma quantidade que dava para o sexto dia e para o sétimo dia. Com que objetivo? Para que no sétimo dia eles não tivessem que ir colher o maná. Eles não tivessem que ter o trabalho de recolher a comida. Interessante, né? Até a comida Deus mandou que eles preparassem no dia anterior. Para que no dia de descanso eles pudessem se dedicar totalmente para Deus. Que eles vissem o dia de descanso com muito temor, sabe, com muita espiritualidade, com muita seriedade. Deus disse, olha, a comida que vocês tiverem que fazer, façam hoje. Façam hoje. E deixe preparada a comida de amanhã. Como é triste você ver hoje pessoas que dizem assim, eu não venho à igreja de manhã porque eu tenho que fazer o almoço. Eu tenho que preparar a comida. Essa semana uma irmã falou isso comigo aqui. Não, pastor, sabe o que é? Eu vim trazer meu dízimo. Vim trazer o dízimo. Num dia que não era dia de culto, viu? Às vezes as pessoas pensam que o que importa para Deus é um dízimo, é uma oferta. Aí elas dão o dízimo, elas dão as ofertas, como se isso estivesse acalmando a consciência dela. Não resolve não, querido. Não resolve. Você lembra de Saul? Deus mandou invadir a cidade dos Amalequitas, mandou destruir tudo. Ele foi lá, poupou o melhor das ovelhas, o melhor dos bois. E ele disse, Samuel, nós poupamos esses animais para sacrificar ao Senhor teu Deus. O que é que Samuel disse? Vem cá. Você acha que o Senhor tem tanto prazer em sacrifício quanto em que se obedeça a sua palavra? Você acha que para Deus é a mesma coisa? Você acha que o fato de você desobedecer a palavra, você pode compensar isso com sacrifício? Mas essa pessoa falou comigo assim, não, pastor, olha, realmente eu não tenho vindo. Eu digo, mas a irmã precisa levar mais a sério isso. A irmã precisa frequentar os cultos, não basta vir aqui trazer um dízimo, não basta vir aqui trazer uma oferta. Não, o senhor tem razão, pastor, realmente eu vou começar a ir. Só tem uma coisa, pastor, domingo de manhã não dá para eu ir. Eu digo, domingo de manhã? Por que, minha irmã? Não, sabe o que é, pastor? Veja bem, olha.
A minha mãe é idosa, já às vezes fica um pouco enferma. E aí eu tenho que de manhã acordar, tenho que preparar o almoço para minha mãe, deixar tudo prontinho. Mas no culto da noite, eu vou. No culto da noite eu vou à igreja. Tá bom. Continuamos conversando. Daqui a pouco ela disse assim, pastor, o senhor sabia? Eu estou quase decidida a ir morar com a irmã fulana. A irmã fulana me chamou para morar com ela, sabe? Nós moramos lá perto, e ela é uma pessoa sozinha, e eu já estou quase decidida a morar com a irmã fulana. Aí eu digo, peraí, vem cá. Você acabou de me dizer que não pode vir à igreja domingo de manhã, porque não pode deixar tua mãe sozinha, que tem que preparar o almoço. E como é que você pode deixar tua mãe e morar com a outra? Aí ela aí deu aquele sorriso sem graça, sabe? Você tem razão mesmo. Você vê? Quer dizer que tem um ditado que diz que a mentira tem o quê? Pernas curtas. Olha, gente, cuidado, viu? Você pode enganar o pastor? Pode. Você pode enganar o irmão que está do lado? Pode. Você pode enganar a tua mulher, pode enganar teu marido, pode enganar teu filho, pode enganar teu pai, tua mãe, mas a Deus ninguém engana. Mas ninguém engana. Viu? Ninguém, absolutamente ninguém. Então Deus disse, olha, hoje é o 6º dia, está aí a provisão dobrada de comida. Para que amanhã vocês não tenham que correr atrás de comida. Amanhã não é para estar aí correndo atrás de comida, amanhã não é para trabalhar, amanhã não é para ficar no fogão, amanhã é o santo dia do Senhor. Agora, como sempre acontece, e naquela época já acontecia, tem aquelas pessoas que mesmo ouvindo o que Deus fala, não levam a sério as ordenanças de Deus. Havia naquele tempo, há também nos tempos de hoje. Quantos estão aqui nessa igreja que estão ouvindo isso aí e vão sair daqui e não vão dar a mínima para o que Deus está falando? Ou estou falando alguma bobagem? Pastor, o senhor às vezes deixa a gente numa saia justa. Eu deixar você numa saia justa? Eu não escrevi nenhuma Bíblia. Tem que reclamar com Deus. Foi Deus que escreveu isso aqui. Foi Deus que determinou isso aqui. Agora veja aqui. Versículo 27. Em diante. Ao 7º dia, saíram alguns do povo para colher o maná. Porém não o acharam. Você vê? Tem sempre uns cabeça de prego. Não ouviram Deus dizer, amanhã eu não mando maná? Eu já mandei hoje em dobro. Preparem para hoje, preparem para amanhã. Alguns indivíduos saíram em busca do maná. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusarei guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até quando, até quando, até quando, até quando? Versículo 29. Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fica onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Aqui tem uma coisa muito curiosa. Não sei se você percebeu, mas Deus perguntou assim, até quando, no versículo 28, né? Recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis. Ora, aqui, Deus ainda não tinha dado nenhuma lei. Aqui, Deus ainda não tinha dado nenhum mandamento. Não tinha dado, a lei só é dada lá na frente, quando Moisés chega no Monte Sinai. Não é curioso? Se Deus não tinha dado nenhuma lei, se Deus não tinha dado nenhum mandamento, por que Deus está dizendo aqui, até quando vocês vão recusar guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Como é que nós entendemos isso aqui? Nós entendemos isso aqui, discernindo, meus irmãos, que os hebreus já haviam sido ensinados anteriormente a guardar o dia de descanso, a guardar o 7º dia, porque Deus, antes mesmo dele dar os mandamentos a Moisés, antes mesmo dele proclamar a lei a Moisés, Deus já havia determinado a guarda do dia de descanso. No ato da criação, o próprio Deus
já havia santificado o sétimo dia. Você quer ver? Deixa eu mostrar. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo... Isso é para aqueles engraçadinhos que dizem assim, não, guardar o dia de descanso é da lei. Isso era para os judeus. Eu não sou judeu. O pastor não prega a graça. Por que o pastor bate tanto nessa tecla de guardar o dia de descanso? Isso era da lei. Não, isso não era da lei, não. Isso era da graça. Não havia lei ainda? Então vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 2 em diante. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deixa eu explicar uma coisa aqui. No hebraico, a palavra traduzida para o português como sábado, você lê aí na Bíblia várias passagens, o sábado, sábado, sábado. Na língua hebraica, essa palavra é Shabbatum. Shabbatum, que significa o dia de descanso. O dia de descanso, que foi traduzida como sábado. Só que nessa época aqui, não havia o calendário romano. O calendário romano só passou a existir muitos séculos lá na frente. Não havia esse calendário que nós temos hoje. Sabe? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Não havia isso. Então como é que as pessoas contavam o tempo? Trabalhei o primeiro dia, trabalhei o segundo dia, trabalhei o terceiro dia, trabalhei o quarto dia, trabalhei o quinto, trabalhei o sexto. Opa! Amanhã seria o meu 7º dia de trabalho. Amanhã eu não posso trabalhar. Amanhã eu tenho que dedicar o meu dia totalmente para Deus. Então, desde a criação está aqui, que Deus determinou, isso é mandamento de Deus, isso é lei para os filhos de Deus, que o seu povo deveria trabalhar 6 dias. Ele disse, o 7º você tem que dedicar por inteiro para mim. Desde a criação está aqui. Irmãos, isto aqui é tão importante, que quando Deus deu as tábuas com os 10 mandamentos a Moisés, Deus ratifica isso aqui, Deus apresenta esse mandamento nas tábuas da lei, como o mais longo dos mandamentos, como o mais explícito dos mandamentos, de todos aqueles 10 que Moisés recebeu. Eu vou mostrar. Lá no capítulo 20 de Êxodo, vamos lá. Êxodo 20. Olha, é o mais longo. Versículo 8 em diante. É o mais longo dos 10 mandamentos. É o mais explícito que Deus deu para Moisés. Olha só. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Veja. Lembra-te. Deus não estava instituindo a guarda do sábado, o de descanso na lei, não. Já vinha sendo cumprida antes. Ele apenas lembrou. Ele apenas ratificou. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, para o dedicar a mim. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, é o Shabbatum, é o dia de descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Infelizmente, meus irmãos, hoje, a maioria do povo de Deus, a maioria daqueles que se dizem crentes, daqueles que se dizem evangélicos, não sente nenhum constrangimento em profanar o dia do Senhor. Não sente nenhum constrangimento em profanar o 7º dia. E por isso eu digo para você, não é de estranhar que muitos estejam recebendo disciplina violenta de Deus por causa desse pecado. Isso é um pecado gravíssimo, irmãos.
A igreja não tem atentado para isso. Tem muita gente recebendo disciplina de Deus porque está profanando o dia do Senhor. Porque lá no passado, Deus sempre puniu de uma maneira muito severa o povo de Israel, quando o povo hebreu transgredia esse mandamento divino. Mas veja, não é porque era da lei, não, é porque Deus estabeleceu desde o tempo da criação. Na lei ele só disse, olha, lembra-te, lembra o povo, hein? Para santificar o dia do Senhor. Lembra ele, é isso aí. E dá todas essas instruções aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Êxodo capítulo 31. Êxodo 31. Versículo 14 e 15. Ele diz, portanto, guardareis o sábado. Olha, os adventistas dizem assim, tá vendo? É o sábado, não é o domingo. Irmãos, nessa época não tinha calendário romano. Guardareis o sábado, guardareis o shabaton. Guardarei o dia de descanso. Não é esse sábado comum que nós temos. É o sétimo dia, um sétimo dia qualquer. Guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar, morrerá. Olha que coisa. Pois qualquer que nele fizer alguma obra, será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra, morrerá. Isso é muito grave? Isso é tremendo? Vocês estão compreendendo isso aqui? Aquele que o profanar, morrerá. Aquele que profanar vai morrer. Está aqui, ó. Né? Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12 em diante. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Eu pergunto, como te ordenou o Senhor teu Deus, quando? Na criação. Ele mesmo ordenou, santificou o sétimo dia. Ele mesmo deu o exemplo. Olha, eu criei tudo em 6 dias, o sétimo eu descansei. E vou santificar esse dia para que vocês o dediquem por inteiro para mim. Então, como ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Você vê? Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Quer dizer que Deus disse, olha, mesmo o estrangeiro, mesmo aquele que não é nascido em Israel, mesmo aquele que não for um eleito, se ele estiver dentro da tua casa, você não permita que ele profane o dia do Senhor. Não deixa ele trabalhar. Senão está profanando o meu santo dia. Olha que uma coisa importante, irmãos. Então, o dia de descanso é para ser todo ele dedicado a Deus. E por isso, no domingo, que para nós é o sétimo dia, dentro da nossa cultura, dentro da nossa realidade, nós trabalhamos 6 dias. Nós trabalhamos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 6 dias. O sétimo é um dia que ninguém trabalha, ou pelo menos não deve trabalhar. O cristão não deve trabalhar no sétimo dia. Então a igreja, desde quando Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou no domingo, então a igreja passou a guardar o dia do Senhor, o domingo, como dia de descanso. Volto a dizer, é por essa razão que o nosso ministério celebra 2 cultos aos domingos. Porque nós temos que dedicar o domingo por inteiro para Deus. Por inteiro. É nosso dever, é nossa obrigação estar na igreja domingo de manhã, assistir o culto, louvar, adorar o nosso Deus, ouvir a palavra de Deus, aprender de Deus. Depois a gente vai a casa, almoça, descansa, dá uma lida na Bíblia,
faz uma meditação naquilo que você ouviu pela manhã. Quando vai chegando de tardinha, você vem para a igreja outra vez. Era assim que a igreja primitiva fazia. Isso era um hábito, meu irmão. Sabe, na igreja primitiva. Hoje a igreja deixou de fazer isso aqui. Muita gente profana o dia do Senhor, ficando em casa. Tem gente que não vem de manhã porque fica dormindo até mais tarde. Alega que todo dia acorda muito cedo. Ah, pastor, o único dia que eu tenho para acordar um pouquinho mais tarde é o dia de domingo. E daí? Outros profanam o dia do Senhor, buscando o prazer de uma praia. Outros profanam o dia do Senhor, atendendo o convite dos amigos para fazer um churrasco. Às vezes a família incrédula, que não quer saber de Deus, que não quer saber de igreja, aí diz assim, olha, domingo, combinamos, toda a família vai se reunir, olha, vamos fazer um churrasco, fulano vai trazer a picanha, fulano vai trazer a maminha, fulano vai trazer coração de galinha, o outro vai trazer asa de frango, o outro vai trazer não sei o quê, você vai estar com a gente, não vai? Aí o sujeito, em vez de se manter firme e assumir a sua postura de cristão, e assumir a sua fé, ele acaba cedendo e diz, não, eu vou. Aí deixa de vir à igreja para ir participar de uma churrascada, ou com a família, ou com os amigos. Outros trocam esse dia de descanso, desenvolvem nesse dia de descanso atividades comerciais. Você sabe o que é uma pessoa cristã, irmã? Dizer que é convertido, dizer que crê em Deus, dizer que acredita na palavra, e chega no domingo e vai desempenhar as suas atividades comerciais, vai trabalhar, vai abrir o seu comércio. Não pode. Aliás, isso já acontecia lá no passado, no tempo do profeta Neemias. E naquela época, foi preciso o profeta Neemias, agir com muita firmeza, agir com muito rigor, para fazer com que o povo acabasse com essa transgressão. Eu vou mostrar para você. Vamos lá no livro de Neemias, que é muito importante. Capítulo 13. Pastor, já havia isso naquele tempo, vou te mostrar. Neemias, capítulo 13, Velho Testamento, não é? Neemias não é no Novo, não, é no Velho. Porque eu era tão ignorante de Bíblia no passado, que quando um dia alguém disse assim, abra em Neemias, eu estava procurando Neemias lá em Apocalipse. Não sabia nada, meu irmão. Todos acharam? Neemias capítulo 13, versículo 15 em diante. Então ele diz assim, naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimento nesse dia. Ele disse, como é que é possível? Eu comecei a ver, tinha gente lá no lagar pisando a uva para fazer vinho. Tinha gente trazendo coisa para participar da feira em Jerusalém. No dia do Senhor, versículo 16, também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda a sorte de mercadoria que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse, que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Que mal é esse que estão fazendo, profanando o dia do Senhor? Vocês estão loucos fazendo uma coisa dessa. Profeta Neemias. Versículo 18. Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado, dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado. Ordenei que se fechassem, e determinei que não se abrissem, senão após os sábados. As portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado.
Olha, o profeta chegou ao extremo. Ele disse, então agora a coisa vai ser do meu jeito. Chegou o início do dia do Senhor, fecha as portas da cidade. Quero ver entrar aqui. Quero ver os desobedientes entrar. Vocês vão vender os mercadorias de vocês em outro lugar. Aqui não. Aqui só entra quem quiser levar a sério as coisas de Deus. Fechou as portas. Colocou homens em cada uma das portas. E não permitiu que eles entrassem para vender as mercadorias do dia do Senhor. Versículo 20. Então, os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadoria pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra ele e lhes disse, por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante, não tornaram a vir no sábado. Que profetazinho enjoado, hein, rapaz? Hã? Escuta lá, vem cá, que história é essa aí? Por que vocês estão aí 2 dias diante da porta de Jerusalém? Vocês já estão insistindo, rapaz. Olha, se vocês continuarem, eu vou lançar a mão de vocês. Eu vou agir de outra maneira com vocês. Eu imagino que ele ia fazer o que Jesus fez naquela época. Pegou o chicote, entrou no templo, e quem estava fazendo comércio no templo, ele saiu dando chicotada, deu pontapé em mesa, mesa para o alto, mercadoria no chão, dinheiro voando. Ele disse, respeitem a casa do Senhor. Neemias disse, olha, se vocês continuarem, se outra vez vocês fizerem isso, eu vou lançar a mão de vocês. Eu vou agir com rigor com vocês. Eu vou tomar essas mercadorias. Eu vou rasgar tudo. Eu vou agir de outra... Aí, ó. Daí em diante, meu irmão, não tornaram a vir no sábado. Já naquele tempo, viu? Meu irmão, minha irmã, a sociedade ímpia, o povo incrédulo, eles não têm nenhum escrúpulo em exercer as suas atividades comerciais, né? Em fazer qualquer tipo de trabalho no dia do Senhor. Eles não têm. Eles estão um pouco se deixando para isso. Eles não querem nem saber. Eles abrem as suas lojas aos domingos, eles correm atrás de dinheiro aos domingos, eles fazem tudo no dia do Senhor, eles não dão a mínima. Só que nós somos diferentes. Nós somos de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado para que a gente não venha proceder igual aos ímpios. Senão a gente vai proceder igualzinho a eles. Qual será a diferença de nós para eles? Nenhuma. Quando um cristão profana o dia do Senhor, olha, ele traz escândalo para o evangelho. Quando um cristão profana o dia do Senhor, ele dá um péssimo testemunho. Aquilo que a maioria da igreja está fazendo com muito amor, com muita dedicação, com muito esforço, o sujeito vem e num minuto ele põe tudo isso por água abaixo, profanando o dia do Senhor. Dá para você entender a gravidade disso aqui que eu estou mostrando? Como eu disse, a partir do momento que a igreja foi estabelecida, os cristãos primitivos, os primeiros cristãos, eles passaram a considerar o dia de descanso, o dia do Senhor, o dia da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Ele disse, olha, vai ser esse dia aqui que nós vamos guardar como o dia do Senhor. Em todos os outros dias a gente trabalha, a gente ganha dinheiro, a gente procura lazer, a gente faz qualquer coisa, menos no dia do Senhor. Olhe, pastor, mas veja só, pastor. Como é que eu posso ter lazer sem desfrutar do domingo? Eu trabalho. E você acha que eu não trabalho? Você sabe quando é que eu tenho o meu lazer? Às vezes meu neto diz assim, vô, me leva na praia. Olha, para a sociedade ímpia, domingo é que é dia de praia, não é verdade? Aí quando eu tenho tempo para isso, eu me programo, eu procuro adiantar as minhas atividades, de tal maneira que eu tenho um tempinho livre no sábado. Aí chega sábado, eu digo para minha mulher na sexta, olha, prepara os meninos, amanhã cedo, 7 horas todo mundo de pé, se quiser ir à praia. Porque eu tenho que ir 7 horas, porque 3 horas eu tenho que estar no aeroporto para viajar para Recife.
Aí todo mundo acorda cedo, pega o carro, eu vou numa praia, fico com eles até meio-dia, tomo picolé, chupa sorvete, mergulha, faz bagunça na areia, brinco, lazer. Meio-dia eu digo, vamos embora que vou viajar. Chego em casa, deixo todo mundo em casa, tomo banho, me apronto, vou para o aeroporto, viajo. E faço. Viu? Se minha mulher quer ir a um cinema, eu digo, você quer um cinema, minha querida? Tem um bom filme aí, vamos assistir. É coisa muito rara, porque eu não gosto de ir a cinema, sabe? Eu não gosto. Eu gosto de ir a um teatro. Eu digo, vê aí, se esse filme está passando na sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite dá para eu ir. Ou então segunda-feira à noite. Porque segunda eu não tenho culto. Terça eu tenho aula de seminário. Quarta eu faço culto em Recife. Quinta eu faço culto em Natal. Eu só tenho ou segunda à noite ou sexta à noite. Então tem que ser num desses 2 dias. Eu vou ao cinema, vou ao teatro. Aquilo que tiver tempo. Vou para o meu lazer. Nunca no domingo. Nunca. Domingo, meu irmão, eu não profano o dia do Senhor. Mas não tem jeito. Não tem decreto que faça isso. Então deixa eu mostrar aqui como é que eles começaram a celebrar o dia do Senhor no domingo. Você vê que no dia do Senhor eles celebravam a ceia. Isso está lá em Atos capítulo 20. Versículos 7 e 8. No primeiro dia da semana, aqui já tinha calendário romano. Aqui já tinha o calendário romano, segunda, terça, né? Então, primeiro dia da semana, o domingo. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, de celebrar a ceia, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Prolongou a sua pregação até a meia-noite. Tem gente que reclama porque o culto demora 2 horas. Você sabia disso? Tem gente que reclama porque o culto demora 2 horas. Porque o pastor devia terminar 11 horas em ponto. É um absurdo ele passar das 11. Como é que pode uma coisa dessa? Que tristeza, né? Então, no primeiro dia da semana celebrava a ceia. Você vê que como era hábito entre os cristãos isso, João, mesmo quando ele estava lá no exílio, na ilha de Pátimos, no dia do Senhor, lá estava João guardando o dia de descanso, lá estava ele mesmo prisioneiro na ilha, orando, meditando, consagrando o dia totalmente para Deus, e foi no dia do Senhor que ele recebeu de Deus a revelação do Apocalipse. Estava numa ilha prisioneiro. Vamos ver? Apocalipse. Capítulo 1, versículo 10 e 11. Ele diz: achei-me em espírito. Olha, você tem que estar sempre em espírito. O dia do Senhor é para nós estarmos em espírito. É para nós estarmos em sintonia com Deus. O dia do Senhor, assiste esse culto, vai para casa, almoçou, quer tirar uma soneca, tire, não tem problema nenhum. Aí depois você acorda, pega a tua Bíblia, dá uma lida, faz uma meditação, faz uma revisão daquilo que Deus falou contigo de manhã, medita na palavra, volta ao culto da noite. Então ele estava em espírito no dia do Senhor, e ele diz: e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quer dizer, no dia do Senhor, ele estava em espírito, guardando o dia de descanso, e ele recebe de Deus a revelação do Apocalipse. Veja, João chamou o primeiro dia da semana de o dia do Senhor. Olha como isso é importante, irmãos. Como isso é precioso. Por favor, essa igreja, que é uma igreja de pessoas sábias, que é uma igreja de pessoas
que tem o privilégio de ter os seus olhos iluminados. É uma igreja de pessoas que tem o privilégio de conhecer todo o desígnio de Deus. Não pode ninguém dessa igreja profanar o dia do Senhor. Não pode, não pode, não pode, não pode. Eu fui fazer uma visita a um irmão da igreja que estava doente. Fiz a 2. Irmão Francisco, está ali, seu Severino Cavalcante. É Severino ou Francisco? Hã? Seu Francisco, onde é que eu fui buscar o Severino, hein? Bom, fui lá, fiz uma visita a ele, não foi? Que ele está, graças a Deus, já está hoje no culto, já está bem recuperado da cirurgia, glória a Deus por isso. Mas outro dia eu fui fazer uma visita aí, uma pessoa que estava doente. E eu tinha ligado 2 dias antes, poxa, cadê o irmão fulano? Poxa, não tá, pastor, é porque não dá para ir, pastor. Olha, tal, se vai para a igreja, tal, não sei o quê, isso e aquilo, olha... Então tem que ficar em repouso absoluto, não pode se movimentar, o médico disse que tem que ficar em cima da cama, por isso não está indo ao culto. Eu digo, bom, deve estar morrendo nas últimas, né? Digo, deixa eu ir logo lá antes que morra. Porque pelo quadro que me pintou eu fui. Aí chego lá. O homem tem uma empresa, tem um comércio. Quando eu entrei com o carro que eu olhei, ele foi comigo. Qual foi a primeira pessoa que eu vi? O irmão. Deitado em cima de uma cama, descansando? Não. Você quer quantas milheiros disso aqui? Você quer comprar quanto? Acabei a cotação do outro. Vocês estão vendo? Olha, com mais disposição do que eu, meu irmão. É triste, né? Irmãos, volto a dizer, você pode mentir para mim, eu posso mentir para você. Nós temos uma capacidade terrível, todos nós, de enganarmos uns aos outros. Se eu quiser enganar você, eu engano. Se você quiser me enganar, você me engana. Infelizmente, nós temos essa capacidade. Não devemos fazer, mas temos a capacidade. Agora, volto a dizer, ninguém consegue enganar Deus. Ninguém consegue. Você engana o pastor, dá desculpas esfarrapadas, finge estar doente sem estar doente, né? Aquelas conversas que a gente já está conhecendo. Mas a Deus ninguém engana. Deus vê tudo. Viu? E por isso, eu quero terminar a minha homilia dizendo para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a guarda do dia do descanso, nessa mordomia do tempo, a guarda do dia do Senhor, é o equivalente à nossa fidelidade a Deus nos dízimos, na mordomia financeira. É a mesma coisa. Na mordomia financeira, Deus diz, tudo que eu der a você, você vai me devolver 10%. Do que é meu, a gente devolve. Na mordomia do tempo, de todo o tempo que eu te der, de cada 6 dias, o 7º dia que eu te der, esse você dedica todo para mim. É a mesma coisa. É o equivalente ao dízimo. Pastor, e o que é equivalente às ofertas nessa mordomia do tempo? As ofertas, o equivalente às ofertas, é quando você, além de guardar o dia do Senhor, além de guardar o dia de descanso, sabe? Você, como bom cristão que é, começa a dar prioridade absoluta à tua presença em todos os cultos da igreja. Isso é oferta, isso é o equivalente às ofertas. Sabe? Tá quarta-feira na igreja, participar do seminário. Ah, pastor, eu já fiz um seminário. Já fez um? E se eu te fizer 3 perguntas agora e você não responder nenhuma das 3? Pastor, eu já fiz 2. E se eu te fizer 3 perguntas e você não responder nenhuma das 3? Você sabe quantos seminários eu já fiz?
Você sabe quantas aulas eu já ministrei? Eu poderia hoje não ministrar nenhuma. Dizer, não, Eric, ministra a aula. É uma aula, está ali preparadinha, qual o problema? Qualquer um pode ministrar. Não. Porque cada vez que eu ministro a aula, olha, eu cresço no conhecimento de Deus. Cada aula que eu dou, sabe, Deus vai tornando o assunto bem fresquinho na minha mente. E eu vejo pessoas aqui na igreja, nessa igreja, que não dão a mínima para um seminário teológico, irmãos. Quando deveriam estar aqui. Era para toda terça-feira, todos vocês estarem fazendo seminário. Isso é o equivalente às ofertas. Qualquer atividade que você desenvolve dentro do corpo de Cristo é o equivalente às ofertas da mordomia financeira. Os irmãos que vêm aqui dedicam uma manhã ou uma tarde para ficar fazendo a permanência da igreja, para que a igreja não fique com as portas fechadas, para que se chegar pessoas aqui na igreja, encontre alguém que possa dar uma palavra, que possa dar uma orientação, ou então que possa conduzi-la até o pastor. Isso é uma oferta dentro da mordomia do tempo. É o equivalente à oferta financeira. Está aqui. Pessoa que é um ministro, que é um diácono, que se propõe a ficar um dia ali na escolinha, isso é o equivalente às ofertas da mordomia financeira? É o equivalente? Veja, por favor, aqui, rapidamente, no livro de Salmos, Salmo 84. Salmo 84, versículo 1 em diante. Diz assim o salmista: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolho os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aí no versículo 4 ele diz: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos ao Castelão assistir Fortaleza Ceará. Não. Não. O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos dar um mergulho domingo de manhã na Praia do Futuro. Não. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Vir à casa de Deus tem que ser motivo de alegria, de prazer. Se você não sente alegria, se você não sente prazer de vir à casa de Deus, você não deve vir. Senão você está sendo hipócrita. Olha, nada me dá mais prazer do que fazer a obra. Nada me dá mais prazer do que estar pregando a palavra. Eu acabo esse culto, olha, eu já fico na expectativa de que chegue logo à noite. Parece que é o primeiro culto que eu vou fazer na vida. Você acredita nisso? Para mim é como se fosse o primeiro culto. Eu sinto uma expectativa, eu sinto uma coisa diferente aqui dentro. Eu fico louco para subir, eu fico louco para proclamar a palavra. Olha, já fazem 30 anos que eu faço isso. Mas cada culto para mim é como se fosse o primeiro culto. Me dá uma alegria, me dá um prazer, sabe? Eu jamais subiria no altar se eu não sentisse essa alegria e esse prazer. Eu jamais faria a obra de Deus por obrigação. Eu jamais faria a obra de Deus mecanicamente. Jamais. Amém? Você tem se alegrado quando alguém diz a você, vamos à casa do Senhor? Então você deve estar sentindo uma alegria impressionante, né? Por eu já dizer a você que logo mais às 6h30 nós vamos à casa do Senhor, nós vamos estar aqui. Já deve estar aí numa felicidade tremenda, né? Ou será que não? Ou será que está assim? Poxa, eu não gosto quando o pastor fala nisso. Não dá para eu vir. Não dá para eu vir? Dá. Por que não dá? Por
Por que não dá? Se você chegasse diante de Deus agora, diante do trono do Deus Altíssimo, você chegasse lá e Deus dissesse: por que você não guarda o meu dia? Por que você vem domingo de manhã e não volta à noite? Ou então você, rapaz, por que você vem à noite e não vem de manhã? O que você diria para Deus? Será que você ia ter a cara de pau de chegar para o Senhor? Não dá. Não. Se isso acontecesse, olha, você ia procurar um buraco para se enterrar e não ia encontrar. Você ia morrer de vergonha. Você ia ficar numa situação difícil diante de Deus. Porque Deus sabe que dá. Se Deus não soubesse, Deus não determinava isso. Deus jamais determina algo que nós não tenhamos capacidade de fazer. Deus jamais vai exigir da gente alguma coisa que nós não tenhamos condições de dar para Ele. Jamais Deus faz isso, irmãos. Então isso aqui é benéfico para a tua vida. Isso aqui, sabe, tem uma importância muito grande para que você possa desfrutar da plenitude das bênçãos dos céus. E eu quero terminar em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. O apóstolo Paulo se dirige à igreja dos Hebreus, que era uma igreja onde a maioria era composta de judeus convertidos ao cristianismo. Só que os judeus tinham um preconceito muito grande. Eles não queriam se misturar com os gentios. Eles ainda, mesmo quando eles se convertiam, eles ainda ficavam com aquele ranço. Será que eu devo? Será que eu não devo? Porque na lei dizia, na lei dele, lá na tradição deles, que um judeu não devia falar, nem se aproximar de alguém de outra raça. De alguém que não fosse nascido em Israel. Olha que preconceito do inferno. Então, quando eles se convertiam e congregavam nessa igreja, que era uma igreja onde tinha muitos gentios, muitos estrangeiros, alguns deles ficavam meio na dúvida. Aí alguns deles iam num culto, não iam no outro, sabe? Será que vou? Será que eu não vou? Será que está certo? Será que está errado? Havia aqueles que faziam isso por negligência mesmo. E aí Deus usa o apóstolo Paulo para exortar a igreja e dizer: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quanto verdes que o dia se aproxima. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Você está vendo? Quer dizer que uma pessoa que já recebeu o pleno conhecimento da verdade, se ela vive deliberadamente em pecado, não resta mais sacrifício pelo pecado dela. Está pecando dolosamente, está pecando porque quer pecar. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Aí no versículo 28 ele diz: sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Aí Paulo diz: ora, de quanto mais severo castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Olha, irmãos, profanar o dia do Senhor é calcar aos pés o Filho de Deus. Profanar o dia do Senhor é você profanar o sangue da aliança. É você ultrajar o Espírito da graça. Amém? Agora, tem que ter fé verdadeira, viu? Para cumprir isso aqui. O sujeito dizer: não, domingo eu não trabalho. Domingo não tem acordo. Não trabalho. Olha, vou procurar um emprego. Se esse emprego exige que eu trabalhe aos domingos, estou fora. Vou procurar outro.
Pastor, eu estou trabalhando num que eu trabalho aos domingos. O que eu faço? Saio? Calma. Não haja com irresponsabilidade. Procure outro. Ora a Deus rápido. Senhor, eu não quero profanar o teu dia. Eu não quero agir dessa maneira. Por favor, Deus, abre uma porta onde eu não seja obrigado a trabalhar no dia do Senhor. Acabou a história. Viu? Pastor, mas é o seguinte, pastor. Eu tenho um comércio e domingo de manhã, pastor, olha, tem uma feira lá perto de casa. Olha, você não imagina o dinheirinho bom que eu ganho nesse domingo de manhã. E você acha que Deus não é capaz de fazer você ganhar muito mais nos outros dias? Irmãos, obedece, irmãos. A palavra diz, tudo é possível aquele que crê, aquele que obedece. Deus vai honrar você. Então a regra é esta. Nós trabalhamos 6 dias e a cada 6 dias de trabalho nós temos o dever, nós temos a obrigação de dedicarmos um dia para o Senhor. Essa é a regra. O 7º dia não é nosso, é de Deus. Amém? É um dia que nós devemos dedicar por inteiro ao serviço de Deus. É a frequência aos cultos da igreja, de manhã, à noite. É a participação no evangelismo. É um dia de você evangelizar. É um dia de você procurar ganhar almas para Deus. É o dia da comunhão dos santos. É um dia para você ler a palavra de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais intensa. É isso que Deus requer de cada um de nós. Amém? Eu pergunto, e você? Tem guardado o dia do Senhor? Ou será que Deus está dizendo, até quando profanareis o meu santo dia? Até quando vocês não vão se submeter às minhas leis e aos meus mandamentos? Tudo que Deus determina é lei. Tudo é lei. Ele determinou o dia do Senhor na criação. É lei, é mandamento. É para ser cumprido, é para ser obedecido. Amém? E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia.